Tenguei no dia de hoje, o governo da Espanha voltou à carga contra a plataforma Airbnb. O governo solicitou a remoção de quase 66 mil imóveis dessa plataforma por descumprirem as normas para hospedagem jurídica. É interessante porque isso ocorre em meio ao aumento dos protestos contra o excesso de turismo na Espanha. No domingo, você teve aí no domingo, último domingo, dia 18 de maio, você teve manifestações nas Ilhas Canárias que reuniram milhares de pessoas. É importante destacar, Tanguy, que a Espanha é o segundo país do mundo que mais recebe turistas. No ano de 2024, os espanhóis receberam inacreditáveis 94 milhões de visitantes estrangeiros. E o governo espanhol ele está indo aí contra a plataforma por conta do encarecimento ao longo dos últimos 10 anos da habitação. Você passou a ter menos imóveis disponíveis para aluguel, o aluguel longo, né? O aluguel que as pessoas utilizam para viver, e uma vez que os imóveis estão sendo utilizados ali para aluguéis de temporada, que é o que essa plataforma essencialmente oferece. É interessante porque o pedido de remoção, né, desses quase 66 mil imóveis atinge propriedades em Madrid, em Andalucia, na Catalunha, na Comunidade Valenciana, no País Basco, nas Ilhas Baleares. Quer dizer, você tem aí a quase totalidade do território espanhol sendo impactada por essa tentativa aí do governo, de alguma maneira, de organizar a coisa. Segundo o governo espanhol, os anúncios que agora serão removidos a seu pedido não apresentam um número de licença, ou então não informaram dados corretos, ou não especificaram o status legal do proprietário. O governo espanhol vem burocratizando cada vez mais para dificultar. E me parece, Tanguy, que essa é uma tendência crescente em algumas regiões do planeta de restringir esses aluguéis por temporada, uma vez que você acaba tendo impactos sobre a vida das pessoas que vivem naquela cidade. A hostilidade contra turistas estrangeiros já teve alguns eventos curiosos, inclusive na própria Espanha, turistas sendo ali importunados por cidadãos em Barcelona e também em outras cidades espanholas, por considerar que o excesso de turismo está degradando a vida de quem habita naquelas cidades. Vamos ver, Tanguy, isso é uma pauta que, na minha avaliação, deve crescer ao longo dos próximos anos. O turismo, ele fica muito concentrado em algumas cidades, né? Porque se você pega países como a Itália, como a Espanha, como a França, são países grandes, quer dizer, você tem aí espaço para, digamos assim, uma distribuição melhor do turismo, para o desenvolvimento do turismo, para uma desconcentração do turismo, também pode ser uma alternativa, mas o fato é que o governo espanhol tem sido muito sensível a essa questão do custo da habitação e tem tentado aí, de alguma maneira, minimizar ou projetar uma imagem de que está fazendo alguma coisa para melhorar a vida dos espanhóis e para tentar baixar o custo da habitação dos espanhóis, que, na média, nos últimos 10 anos, o aluguel na Espanha dobrou de valor. E boa parte desse reajuste é creditada justamente a plataformas como o Airbnb. Você falou sobre a quantidade de turistas, né, que ano passado foi para a Espanha, um negócio inacreditável, realmente 94 milhões de pessoas. Isso é quase o dobro da população espanhola. Né? Então a gente está falando sobre uma população de pouco menos de 50 milhões de pessoas, um país que recebe quase 100 milhões, quase o dobro de turistas. E como você falou, Daniel, é um país grande, mas assim, os turistas eles vão de fato para Madrid e Barcelona. Né? Claro, tem turismo em outras áreas, tem outras regiões muito interessantes, Andaluzia, claro que tem, mas assim, o impacto, quando a gente fala sobre essas duas cidades, é um negócio realmente catastrófico, né? Assim, para a economia, para os aluguéis e tudo. Então, eu concordo com você, né? Isso é uma medida que a gente vem vendo em cada vez mais lugares, tem uma série de regrinhas, uma burocratização e tal, exatamente porque isso acaba encarecendo tudo, né? A gente fala sobre
o encarecimento de aluguéis, mas encarece comida, encarece absolutamente tudo, né? Tudo acaba sendo impactado, principalmente se você não estiver trabalhando nesse setor dos serviços para turistas. E é interessante porque eu disse que a Espanha recebeu 94 milhões de turistas estrangeiros em 2024, o Brasil recebeu 6 milhões e 700 mil, só para a gente ter uma ideia de comparação, de ordem de grandeza, num país imensamente maior, que é o caso do Brasil, não só do ponto de vista territorial, quanto do ponto de vista populacional. E essa é uma pauta que vai crescer, né, Tanguy? Você tem tido aí uma ampliação da hostilidade na Europa aos imigrantes e uma ampliação da hostilidade aos visitantes também.